Boa tarde, eu sou a aluna Aline Moreira, da disciplina TTP Fenomenológica. Boa tarde, professora Carla. Eu entrei um pouco depois na disciplina, mas aí consegui estudar, assistir às aulas, ler os textos e fiz o meu mapa conceitual que eu vou apresentar agora, tá bom? E aí, o ponto importante que eu coloquei no mapa foi as noções de fenomenologia e suas contribuições para a psicologia, né? Então, nessa parte do texto, foi muito importante, e a gente trabalhou alguns conceitos ligados a Brentano, Russell, Merleau-Ponty, e aí descrever um pouco o que seria essa fenomenologia e as contribuições dela para a psicologia. Então, ficou muito bem colocado foi a diferença de fenômeno físico para fenômeno psicológico. Então, o fenômeno físico se prende mais ao conteúdo, enquanto o fenômeno psicológico, né, enquanto contribuição da fenomenologia para a psicologia, se prende, nem se prende, mas ele se baseia mais na emoção, no ato da pessoa, então como aquela pessoa age, né? E aí ficou bem colocado isso. O importante também na fenomenologia é entender o como se dá isso, né? Então, isso você consegue entender o processo através de uma descrição, chega até exaustiva, né? Um desvelamento. Então, você tem que descrever o que é isso para você, como você sente isso, né? E aí, no caso, o terapeuta, cabe ao terapeuta suspender os a priori e entender, né? Ter uma escuta compreensiva sobre isso, né? Para entender o processo. E aí também se trabalha na fenomenologia a questão da presentificação. Então, tudo, o fenômeno é aquilo que acontece na relação, né? Então, é a noção mesmo de presentificação, o aqui e o agora. O passado é importante, o futuro também mas para entender como eu percebo hoje, nesse momento, o meu passado e o meu futuro, né? É a presentificação, é o mundo percebido, né? Como fala Merleau-Ponty, na história do mundano, do ser no mundo, o mundo percebido. E por isso que também se trabalha o conceito de intencionalidade, que é a consciência de algo para alguma coisa, né? Então, o que você me traz? O que você me traz é algo de uma consciência que está relacionado com alguma coisa que eu tenho que descobrir nessa relação, né? Nessa terapia. E aí são algumas noções da fenomenologia. E também partindo ainda, fazendo uma ligação dessa relação, desses conceitos, né? Eu trago esses conceitos e aí eu vou estabelecer uma relação de implicação entre a fenomenologia filosófica e a clínica, né? Então, aí nesse momento, todos esses conceitos, eles vão se engajar com a clínica, né? Eu não posso apenas estabelecer uma relação de aplicação, pegar toda essa teoria fenomenológica e aplicar na pessoa, no cliente, mas eu tenho que engajar, eu tenho que implicar, eu tenho que entrelaçar, né? A teoria com o que ele me traz, né? Então, Arthur Tatossian desenvolveu uma psicopatologia, uma clínica fundada entre o conceito de Lembesvelt, que é o conceito do mundo vivido, né? Porque o terapeuta tem uma história de vida, o cliente também tem uma história, então os dois estão implicados nesse mundo, né? Então eles também não vêm do nada. Por isso que a redução fenomenológica, né, suspender os a priori, um grande ensinamento é que essa redução ela não é completa, né? Então o maior ensinamento da redução é a impossibilidade de uma redução completa, porque a gente é um ser no mundo, né? Então, é um ser no mundo, é um ser mundano. Então, por isso que nós estamos numa relação de implicação. E aí, o engajamento entre o clínico e o paciente, condição intersubjetiva do encontro. Então, para ter esse encontro, para entender o fenômeno, é preciso estar implicado. É preciso ter essa relação intersubjetiva, né? E aí, isso tudo significa estar engajado. Ou seja, se mantém coerência com a base sobre a qual nós nos propomos trabalhar. Então, eu preciso ter muito bem a teoria,
Mas eu preciso estar implicado, eu preciso levar em consideração o momento, o fenômeno, a relação, o sujeito, né? E aí eu tenho que questionar o paciente, eu tenho que ter uma escuta compreensiva. A fenomenologia não é uma aplicação trivial de uma teoria filosófica, mas antes uma forma de questionar e de investigar, né? Então a investigação é um desvelamento, né? Uma investigação compreensiva, né? E aí, ainda dando continuidade, como eu vou fazer essa relação, né? A criação de uma relação da consulta psicológica. Então, como é que eu vou me colocar nessa consulta, né? Enquanto terapeuta. Então, como se colocar nessa consulta? Aí ele coloca alguns conceitos importantes que ele trabalha no texto, né? A primeira coisa é o calor, né? Então, eu, como terapeuta, eu tenho que estar interessado no paciente, no cliente. Então, eu tenho que me colocar numa condição de interesse, de calor, né? De recepção. Então, eu quero ouvir o que você me traz, eu quero entender, né? Como é isso. Então, um dos fatores para ter essa relação dentro da consulta psicológica é o calor. A outra é a permissividade. Então, o que é essa permissividade? Permissividade em relação à expressão de sentimentos. Não, olha, eu estou aqui, estou interessado no que você me traz e você pode falar, né? Então, assim, eu estou aberta a ouvir o que você me traz. Então, isso é uma permissividade, né? Eu estou aqui para entender o que você me traz, para ouvir mesmo, né? Uma escuta compreensiva. Então, estou aqui de uma forma permissiva, no sentido de estar aberto a entender os seus sentimentos, né? Suspendendo os a priori. Então, mas ao mesmo tempo, enquanto terapeuta, eu tenho que colocar um limite. Qual é o limite do terapeuta? É o tempo. É o cliente entender que ele não é livre para controlar o psicólogo, né? Então, como ele fala no texto, ele pode faltar, ele pode chegar atrasado, ele pode fazer o que ele quiser com o tempo dele, né? Ele pode não falar, ele pode falar, né? Mas ele não pode controlar o psicólogo, né? Então, ele coloca aí como limite o tempo. Então, eu tenho que ter um calor, tenho que estar interessado na consulta, enquanto terapeuta, né? No paciente. Eu tenho que estar aberta a ouvir os sentimentos, né? Que o paciente pode falar o que ele quer, né? No caso, o cliente. Mas eu controlo o tempo. Eu digo quando começa, quando termina a sessão, né? E aí, o paciente, o cliente, ele não é livre para controlar a terapia, né? E livre de pressão, né? Então, o terapeuta, ele também tem que se colocar nessa condição de ser livre de desejos, reações, inclinações, né? Então, de situações terapêuticas. Então, coloca assim: o psicólogo abstém-se de introduzir nas situações terapêuticas os seus próprios desejos, reações e inclinações, né? Então, ele tem que ser livre de pressão, né? Porque muitas vezes o paciente chega, o cliente chega e ele quer pressionar o terapeuta. Eu quero uma resposta. Eu quero que você ajude meu filho, ajeite meu filho, resolva a minha relação, né? E eu quero que você ajeite o meu casamento. Mas não é esse papel do terapeuta, né? Então, o papel do terapeuta não se coloca dessa forma, né? Então, por isso que eles têm que estar implicados. O psicólogo, ele tem que mostrar que o cliente vai encontrar o seu caminho, né? Que ele vai, através de uma relação de implicação, de engajamento, os dois juntos vão trabalhar essa intersubjetividade, né? A questão do encontro. Então, o que ele traz, como é isso para ele, como ele se sente, né? Então, como ele está trabalhando as emoções dele, né? E é isso, professora. Esse foi o meu trabalho, o mapa conceitual. Obrigada, tá? Boa tarde.